Essa palavra ela foi tratada conosco há 2 semanas atrás e nós não chegamos ao final. Então ela vai em alguma parte vai ser repetitiva, mas nós vamos avançar pela misericórdia do Senhor. O Senhor tem muito mais a falar do que aquilo que naquele dia foi dispensado. Então estão aí alguns trechos da Bíblia que nós vamos ter como parâmetro, mas nós não vamos ler todos eles, até por conta do tempo. Nós vamos em Gálatas, os que estão aqui destacados, Gálatas capítulo 2, verso 20, Amós capítulo 3, verso 3 e Mateus capítulo 16, verso 24. Então vamos inicialmente a Gálatas capítulo 2, verso 2. Pediria que todos abrissem. Todos encontraram Gálatas capítulo 2, verso 2. Desculpe, Gálatas capítulo 2, verso 20. Me perdoe. Então vamos lá. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora nós vamos para Amós, capítulo 3, verso 3. Amós, capítulo 3, verso 3. Andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo? E agora, para finalizar, Mateus capítulo 16, verso 24. Mateus capítulo 16, verso 24. Assim diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo segue, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, a primeira pergunta dentro desse relato Cristo em mim que deve ser feita é a seguinte: posso viver sem Cristo? É possível na humanidade viver sem Cristo? Certo? Então há uma dicotomia: eu vivo em mim ou eu vivo com Cristo em mim, certo? Então nós precisamos primeiro ter essa realidade. E como é que a gente responde a questão de que é possível viver sem Deus, sem Cristo? Nós vamos lá para Gênesis, né? Então nós vamos ver, vamos abrir em Gênesis capítulo 2, os versos 16 e 17. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Assim diz lá: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda sorte de árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí nós sabemos que Adão e Eva comeram desse fruto. Morreram? Fisicamente não, mas espiritualmente sim. Então é preciso fazer a distinção. Mortos fisicamente nenhum de nós está, pelo fato de não estarmos em Cristo e não nos reconciliarmos com Ele, mas espiritualmente sim, né? Então é preciso entender isso. Agora, vamos entender qual é o problema, porque vamos lá para para Gênesis capítulo 3, o que está escrito no verso 11. O Senhor diz assim, vamos antes, né? No verso 10 diz assim: ele respondeu, no 9: e chamou o Senhor Deus ao homem depois da desobediência e perguntou: onde estás? E ele responde: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aí vem, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então aqui tem algo interessante. O homem
ao se afastar de Deus, percebe que ele está nu, desnudo, sem a presença. Então, qual é o problema de quem vive sem Deus, ou fora da esfera de Deus? Quem vive sem Cristo nele, está nu, desvestido, não é isso? E vejam a consequência desse problema de estar nu, sem a presença. Nesse fato aqui, em Gênesis, isso acontece com o casal, não é? Então, estão Adão e Eva nu, sem a presença. Lembre-se da questão lá de Lúcifer, né? Da serpente, que ele também aqui nesse episódio, ele está numa serpente, né? E que nós vemos a questão do crescimento. O que acontece com essa serpente lá em Apocalipse? Essa serpente agora é um dragão. Da mesma forma, irmãos, há um crescente também. Começou com Adão e Eva, e nós vamos ver lá na igreja em Laodiceia o crescimento dessa nudez. Vamos abrir lá em Apocalipse, mas nós temos a ideia do crescente dessa nudez, e que isso opera eficazmente. Apocalipse capítulo 3, só um momento eu encontrar aqui. Apocalipse 3, me perdoe, é Apocalipse 3 mesmo. Nós vamos abrir no versículo 17, lá está assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Onde é que está o Senhor nessa igreja? Ele está do lado de fora, não é isso? Eis que estou à porta. Então veja a consequência dessa crescente nudez. Não está mais num casal, agora está numa igreja. Então isso é muito perigoso, irmãos. Nós precisamos estar percebidos disso, tá? É possível ter vida sem Deus? É. Agora, olha o perigo do que acontece quando eu vivo sem Deus. Eu cresço e eu me torno até uma igreja, como é o caso da igreja de Laodiceia. E o Senhor diz que essa igreja está nua, desvestida de sua presença. Prova disso é que ele está à porta, ele não está ali dentro. Vamos agora apresentar um quadro que é interessante. Um dos versículos que tem ali que nós iríamos ler é o que está em Ruth, capítulo 3, verso 9. Lá, Ruth declara para Boaz: tu és resgatador. Nós precisamos também, diante do nosso Senhor, reconhecê-lo como nosso resgatador. Não há esperança alguma se nós não buscarmos este Senhor e declararmos que Ele é o nosso resgatador. Porque há um problema sério nessa questão de seguirmos essa linhagem, de estarmos em Cristo e não estarmos em Cristo. Eu vou fazer um quadro aqui, que ele mais ou menos, e aí até onde a gente vai repetir, em relação ao que foi falado há 2 semanas atrás. É possível estar sem Cristo e viver? Sim. Então nós vamos construir um quadro que é uma dicotomia. Eu sem Cristo e Cristo em mim. E aí nós vamos utilizar, todos os irmãos sabem disso, que o número 7 ele representa a perfeição da obra. Então, se nós quisermos investigar a perfeição de cada obra, nós vamos na posição número 7, correto? Então nós vamos aqui construir a geração sem Cristo a partir de Adão. Os irmãos lembram a sequência? Vamos abrir ali, está em Gênesis. Gênesis
capítulo 5, aliás, Gênesis capítulo 4, versos 17 e 18, não é isso? Podemos enumerar aqui, começando por Adão. Quem é o próximo depois de Adão? Depois de Adão, quem é? Isso está em Gênesis capítulo 4, 17 e 18, não é isso? Estou correto no que eu estou falando? O que diz lá? Depois de Adão, quem vem? A descendência de Caim. Quem é que vem depois de Caim? Enoque. Depois de Enoque? Irade. Nós vamos até o 7. Depois de Irade? Meujael. Depois? Metusael. Depois? Os 4. Pronto, a Metusael aqui. Pronto, nós chegamos no 7º, correto? Nós vamos estudar esse personagem aqui. Agora vamos na geração que reconheceu o Senhor. Começamos em Adão. Depois de Adão, isso vai estar em Gênesis capítulo 5, versos 3, 6, 9, 12, 15 e 18. Ok? Depois de Adão, quem vem? 7. Mas na verdade se pegar ali Gênesis 5, 3, 6, 9, 12, 15, 18, vai dar. É a mesma coisa, nós vamos chegar no mesmo objetivo. Depois de 7, Enos. Depois de Enos, Cainã. Depois de Cainã, Maalael. Esse é o nome para a gente colocar no filho. Maalael, né? Lalel. Próximo, depois de Maalael, Jared. Depois de Jared, Enoque. Vamos fazer um estudo comparativo aqui, irmãos. É possível ter vida aqui? É possível ter vida aqui? Quanto a isso não se discute, certo? A questão é vida espiritual, mas vida, certamente morrerás. Mas Adão e Eva viu, mas eu não morri. O problema é outro, certo? Vamos olhar o que Lameque, como o 7º desta obra, fez. O que tem? Vamos ver o relato de Lameque. Isso está em Gênesis 4, 19, 23 e 24. Então eu vou abrir para a gente poder ler. Gênesis 4, versos 19, 23 e 24. Então diz assim. Gênesis 4, só um minutinho, deixa eu. 19, 23 e 24. 19 diz assim: Lameque tomou para si 2 esposas. Opa, o Senhor não tinha dito que cada homem, se unirá à sua mulher? Olha o Lameque como já começa um caminho de rebeldia. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, que quer dizer adornada, e a outra se chama Zilá, que quer dizer sombreada. 23. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Isso é o que a gente pode dizer de um relato de soberba. Agora vamos ver, comparar esse Lameque, que é o caminho da perfeição desse caminho, e vamos ver o caminho da perfeição do outro. O que diz a Bíblia acerca de Enoque? Gênesis capítulo 5, verso 24. Diz assim: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Enquanto um diz quem ele é, eu sou Lameque, ouvi mulheres, o outro, não sou mais eu, não é mais eu.
Vejam que diferença, irmãos. A gente hoje vive num mundo em que as pessoas com a soberba, quem? Você acha que está falando com quem? Você acha que eu sou o quê? E olha o que é o exemplo de Enoque. Andou Enoque com Deus e já não era. Quem é Enoque? Está vendo? Este é o problema hoje da humanidade. Nós estamos seguindo a linha de Lameque ou estamos seguindo a linha de Enoque? Essa é uma pergunta para nós, porque o Senhor quer mortificar os feitos da carne. Que isso aqui, irmãos, vejam se não é o que vai acontecer lá, que está previsto em Apocalipse. Essa é a expressão do 666, não é? Em que vai dar essa soberba toda hoje que o homem está caminhando? Ó, significado Lameque é poderoso e não podia ser outro. Então, irmãos, isso é um caminho perigoso. E isso, desse caminho, não é só os descrentes, não. A gente tem que entender isso. A gente, isso aqui é caminho do descrente. Isso é um caminho de cada um de nós. Se nós não nos voltarmos para aqueles que realmente Cristo está em mim. Porque eu posso muito bem dizer, eu sou de Cristo, mas o trabalho e obra do Senhor é Cristo em mim. Eu ainda não cheguei na fase final, eu ainda sou de, mas a obra do Senhor é que Ele seja inserido em nós. E aí vai ser o que aconteceu com Enoque. Já não era. Já não é. Quem é você? Não sei. Eu sei que, pronto, hoje, e aí cada um de nós deve ter, as coisas que eu fazia antes não faço mais. Não sou eu mais não. É essa mesma percepção que Enoque teve um dia. Não era. E a gente se espanta com as coisas que deixa de fazer. Louvado seja o nome do Senhor, porque essa é a obra que o Senhor quer fazer em nós. E aí, irmãos, é interessante, eu fiz um quadro aqui, eu não vou reproduzir para a gente não perder tempo, porque eu tenho um objetivo a alcançar nessa palavra. Eu fiz um quadro mostrando essa geração, eu sem Cristo, e a geração Cristo em mim. Vão ver a dicotomia. Então, toda vez que eu falar uma primeira palavra é com relação ao caso ali, eu sem Cristo. E a segunda é Cristo em mim, para nós estabelecermos o parâmetro. Desgraça, graça. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, a geração sem Cristo, desgraça. A geração em Cristo, graça. Trevas, luz. Mortos em nossos delitos e pecados, ressurreto em Cristo. Engano, realidade. Homem natural, força em si mesmo, Lameque. Homem espiritual, a força está em Cristo. Impuros, puros. Perdidos, resgatados, que é o caso lá de Ruth 3, capítulo 3, verso 7. Blasfemadores, adoradores. Nus, revestidos. Soberbos, né? O caso de Lameque. E no caso lá de Enoque, já não sou eu. Rebeldes, reconciliados. Os irmãos estão entendendo, eu estou fazendo uma comparação. Complicados, vivemos na nossa alma. Simples, vivemos pela vida. Também um exemplo dessa geração sem Cristo, Laodiceia. E o exemplo da geração com Cristo, Filadélfia. Um outro exemplo para finalizar: comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Geração sem Cristo. Geração com Cristo, comendo da árvore da vida. Certo? Então, irmãos, cabe a nós decidirmos qual é o caminho que nós vamos adotar. E o Senhor está esperando que nós realmente possamos diante dele confessarmos: tu és o meu resgatador. Que esperança há em mim sem ti? Bom, irmãos, eu agora vou avançar com a proposta que seria naquela mensagem 2 semanas atrás, mas a gente não pôde avançar. Nós já entendemos que nossa caminhada de transformação, nós temos que decidir trilhar
por um caminho que nós vamos mortificar os nossos feitos da carne. Nós precisamos sair dessa geração de Lameque e adotarmos essa geração que vai chegar em Enoque para dizer: já não era. Mas só que para que isso aconteça, nós lemos ali, isso está em Amós, capítulo 3, verso 3: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Não adianta só dizer: eu quero Cristo em mim, mas agora o Senhor vai dar um acordo, e o acordo é Ele que faz, não somos nós. Existem acordos que nós fazemos na nossa vida secular, em que as partes dispõem como querem. Eu quero assim, eu quero assado. Nesse acordo o Senhor vai dizer como é. Então, andar junto com o Senhor, o acordo é dele. Lembra o que está em Mateus 16, 24? Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. O acordo é esse. Mas eu não quero desse jeito. Não tem como eu colocar uma cláusula nesse contrato e querer alterá-lo. É assim que as coisas devem ser. Então, se eu adoto a geração Cristo em mim, essa geração tem um acordo. O acordo é o próprio Deus que diz como é, e eu tenho que me submeter. Não há como eu ponderar, certo? E aí, infelizmente, a gente às vezes decide por esse caminho aqui, só que a gente ainda tem motivações nossas. E qual é o problema de duas motivações, mesmo assumindo o caminho em Cristo? Dois problemas que o Senhor tem que tratar. Primeiro deles, medo de perder. O segundo deles, desejo de ganhar. Muitas das vezes a gente diz: não, Senhor, eu quero o Senhor e tal, mas não mexe em nada meu. Não, Senhor, eu quero seguir o Senhor, mas eu só quero é ganhar. Duas passagens mostram isso. Lembram-se do episódio do jovem rico? Isso está em Mateus 19, 16, não é isso? Aquele jovem rico, o Senhor não repreendeu em coisa alguma, porque ele tinha dito que cumpria os mandamentos. Aí o Senhor disse o que para ele? Só uma coisa te falta: vai, vende, dá tudo, não é isso? E aí ele viu o problema que está aqui: medo de perder. Irmãos, aquela palavra não é só para o rico, não. Nós temos que se inserir ali. Não é questão de riqueza material, é questão das riquezas que nós temos, a fortaleza grande que nós temos, que não queremos dar nada para o Senhor. Medo de perder. Agora vejam outra coisa em contrapartida: desejo de ganhar. Logo depois, em Mateus 19, 27, tem Pedro, que o Senhor vai explicar essa questão toda, e Pedro ali: mas Senhor, e nós que desejo de ganhar. Então são motivações espúrias que não coadunam com a vontade do Senhor e que o Senhor quer tratar. Sabe como é que o Senhor vai tratar? O Senhor vai mudar essas duas motivações. Então eu tenho medo de perder, o Senhor vai transformar ela em medo de ganhar. Eu tenho desejo de ganhar, o Senhor vai botar desejo de perder. Veja como o Senhor vai mudar. Esse é o trabalho do Senhor em nós, irmãos: tirar essas motivações espúrias, medo de perder, desejo de ganhar, e colocá-las com o parâmetro da vida: medo de ganhar, desejo de perder. Nós temos o episódio ali em Mateus capítulo 20, que tem a mãe de Tiago e João, e que assim, ali a gente vê o desejo espúrio, A mãe de Tiago e João queria que um filho e o outro se assentassem, um à direita e outro à esquerda do Senhor. Desejo de ganhar. E o Senhor levou a sério aquilo, só que para o lado dele. Tiago e João, como o Senhor disse: podeis beber do meu cálice? Sim, podemos. Eles beberam. E é uma realidade até que há pouco tempo eu descobri. Tem um local que eu fui em Cascavel, que os irmãos, o vinho, ele é uma taça só e roda de boca em boca. E ali eu entendi que o Senhor, quando fala: podeis beber meu cálice? Podemos. Eles realmente tomaram o mesmo cálice do Senhor. Ali eu pude entender essa realidade. Só que o Senhor levou a sério aquilo.
Claro que o Senhor capacitou Tiago e João com o Espírito Santo, e foram os mártires, o primeiro e o último. Tiago foi o primeiro mártir e João foi o último. Graças ao Senhor. Que nós possamos entender que todo propósito caído nosso diante do Senhor, o Senhor vai modificar. O Senhor levou a sério o desejo que Tiago e João tinham, mas transformou para a honra e glória do nome dele. A questão de Cristo em mim, ela não quer nos despersonificar. Muitas pessoas pensam que agora é só Cristo, não é mais eu. Sim, continua você, só que agora com a habitação daquilo que é divino em você. O Senhor não quer nos despersonalizar, o Senhor quer nos transformar, tirar a nossa rebelião original. Vamos ver um caso maravilhoso disso. Nós vamos ver uma passagem e aí é uma coisa que eu também quero que os irmãos entendam. Isso está em 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Lá diz que tudo que se fala de Deus não deve ser de particular elucidação. E muitas das vezes a gente vê se falar de Deus por particular elucidação, e isso não edifica. É preciso que tudo venha do alto. Isso também está em Amós, capítulo 3, verso 7. Eu acho que é interessante. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Vamos ver Amós, capítulo 3, verso 7. Podia me emprestar, irmã, para eu ler? Amós capítulo 3, verso 7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro seu segredo aos seus servos, os profetas. É por aí que nós confiamos, não é de particular elucidação, mas sim pelo que o Senhor, mediante a nossa vida de sacrifício. O Senhor não vai dar nada se não tiver uma vida de sacrifício, não é isso? Não se revela nada sem um constrangimento, sem um operar dessa cruz em nós. Vamos abrir, irmãos, no capítulo de Lucas, capítulo 10 de Lucas, sobre essa história do próximo, né? Bom samaritano. E eu creio que era essa mensagem que fosse hoje propagada. Lucas, capítulo 10, os versos de 25 a 37, que é a parábola do bom samaritano. Eu vou ler, para a gente poder adiantar, que eu acredito importante que tenha tempo para compartilhar. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu queria que os irmãos guardassem, eu vou fazer a leitura. O Senhor fez quantas perguntas? Aliás, desculpe, agora eu vou ler o verso 26, depois eu vou falar o que eu falei. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Quantas perguntas o Senhor fez aqui? 2. Vão guardando isso, depois a gente vai tirar a revelação. Então ele vai responder. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Irmãos, quantas respostas, a quantas o Senhor fez 2 perguntas, ele respondeu as 2 perguntas? Ele respondeu a quantas perguntas? Analisem e vejam. Quais foram as 2 perguntas que o Senhor fez? Que está escrito na lei.
como interpretas? Qual foi a resposta que o intérprete da lei deu? Ele só respondeu a primeira pergunta: o que está escrito na lei, certo? Alguém tem dúvida? Se não estiver entendendo, diga: não, irmão, você está errado. O Senhor fez duas perguntas, ele respondeu apenas uma. Qual foi a pergunta que ele não respondeu? Como interpretas? E aí nós vamos entender por que isso aconteceu. Tudo está no controle do Senhor, não é porque ele não quis responder. O Senhor está no controle de todas as coisas. E aí o Senhor disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Aí vem o versículo 29, diz assim: ele, porém, às vezes a questão da tradução, às vezes a gente perde o sentido. No sentido que eu tenho, que os irmãos deram como original, diz que aqui, o que temos certo é que ele, porém, insistindo em perguntar, insistindo, perguntou: quem é meu próximo? Ou seja, não se tinha uma realidade de quem é o próximo. Esse intérprete da lei não sabia quem era o próximo, por isso que ele não sabia interpretar. E a velha pergunta é: quem é o próximo? E aí nós vamos agora voltar aonde está esses dois escritos, porque o Senhor não disse, né, que está escrito. Ele tirou, no caso, amarás o Senhor, tirou de Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Aí eu pergunto aos irmãos: eles tinham a realidade desse mandamento? Amarás o Senhor teu Deus? Eles tinham? Não, peraí, tinham sim, eles conheceram Deus. Deus não teve uma relação com eles? Deus não teve uma relação com esse povo? Teve. Tirou o povo hebreu lá do Egito, fez aquelas maravilhas, conduziu eles por 40 anos de deserto, colocou na terra prometida. Eles não tinham relação com Deus? Esse intérprete tinha algum problema em interpretar que Deus é para ser amado de toda a alma, todo entendimento? Não, estava muito claro para ele, certo? Agora, o problema é como amar o meu próximo. Por isso que ele faz a pergunta. Ele, querendo justificar-se, perguntou: quem é meu próximo? Havia uma interrogação, até no intérprete da lei, sobre quem é meu próximo. Vamos abrir em Levítico, capítulo 19, versículo 18, para ver esse mandamento. Aquele outro de amar a Deus está em Deuteronômio 6,5. O do amar ao próximo está em Levítico, capítulo 19, versículo 18. E vejam como é interessante que está ali. Levítico 19, 18. Eu vou ler aqui na versão King James. Lá diz assim: não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahvé, eu sou Deus, né? Irmãos, dá para notar que a questão do próximo era uma questão que envolvia o seu próprio povo? Está muito claro isso aqui, né? Então o meu problema com o próximo é algo só no meu povo. Então a questão que eles tinham, ainda obscura, do próximo, envolvia apenas os próprios hebreus, não é isso? Vamos agora só... Não, eu não vou entrar nesse agora, eu vou fazer a sequência que seria mais adequada. Então, a concepção que eles têm de próximo é com relação ao seu povo. E o Senhor conta uma parábola. Quem é o herói da história na parábola? Samaritano. O samaritano, segundo o que tem aqui no estudo, diz que é o mais asqueroso dos hereges, excluído o direito de ser próximo. Então vejam o que o Senhor faz. Ele lança uma parábola para explicar quem é o próximo, e o herói da história é um povo que jamais, segundo o conceito deles, poderia ser dito como próximo. Então vejam o que o Senhor faz. Lembra o que o Senhor diz? Está escrito: porém agora eu vos digo.
Então o Senhor agora vem lançar um conceito muito mais abrangente. É por isso que aquele intérprete da lei está confuso, quer saber quem é o próximo, e o Senhor vai usar isso, porque Ele vai explicar quem é o próximo. Irmãos, deixa eu trazer uma outra coisa dentro dessa leitura de quem é o próximo. Se nós fôssemos ler todo o discurso, nós íamos chegar à seguinte conclusão: o próximo é quem a gente ajuda, não é? É ou não é? O próximo sempre, é o fulaninho que está precisando, então ele é o próximo. Nessa história, o próximo é quem ajuda ou quem ajudou? Vamos ver na pergunta lá que é feita ao intérprete: quem te parece ter sido o próximo? Quem ajudado ou quem ajuda? Hã? Quem ajudou ou quem foi ajudado? A gente sempre tem a ideia de o próximo é quem eu ajudo, não é? Quem é o meu próximo? É aquele coitadinho que está precisando da minha ajuda. Nessa história, é ele o próximo? Quem é o próximo é o que ajudou, não é o ajudado. Veja como a gente é, né? A interpretação nossa caída. Mas veja que nessa história o próximo não é quem foi ajudado, quem ajudou. Qual é o propósito disso? Qual é o propósito disso? O Senhor até diz para aquele intérprete: vai e faz o mesmo. Por quê? Até então eles tinham conhecimento de quem era Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Quem é o próximo agora? Quem é a pessoa que está sendo apresentada para eles agora? Quem é o próximo agora que está sendo apresentado, que eles não tinham realidade? O Senhor. Porque quem é aquele bom samaritano? Eles não conheciam o Senhor, certo? Agora conheciam Deus, sabiam que Deus é o Criador de todas as coisas. Agora o Senhor quer lançar com que conheçam a Ele mesmo. Os dois mandamentos, irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, está tudo nele. E ali eram os sacerdotes, aí o escriba que estava descendo, e aquele samaritano que estava ali era o povo excluído dele. Pronto. Vamos culpar, né? Porque a Síria, ela tinha sido levada cativa, né? E ali houve uma mistura dos Isso, eu ia falar, segundo a Reis 17. Segundo estudos, dizem que a raiva dos judeus era porque eles tinham se formado a 13ª tribo, que era dos samaritanos. Pronto. Aí eles ficavam indignados. Aí eles eram completamente exclusivos, excluídos. E Jesus veio e incluiu. Isso aí, eles são seus irmãos. Então vejam a questão de que já se conhecia Deus, o que não se conhecia ainda era filho, e aí vem o seu filho se manifestar. Então os dois mandamentos se resumem: amar a Deus sobre todas as coisas. É o próximo. Quem é o próximo? Quem é o nosso próximo, irmãos? É o Senhor, não é o outro irmão que eu ajudo, não, irmão. Porque se eu ajudo o meu irmão sem ser pelo Senhor, eu não estou fazendo nada para a obra de Deus. Então faltava, por isso que o intérprete da lei pergunta: quem é o próximo? Já se conhecia de Deus, porém não se conhecia do unigênito de Deus, do Filho de Deus. E agora o Senhor, com essa parábola maravilhosa, Ele vai se apresentar como bom samaritano, que até o próprio Senhor foi chamado de samaritano. E isso causa para eles uma repugnância terrível, porque ali, se disser que é veja que o próprio intérprete da lei não diz que é samaritano, o que usou de misericórdia. Ele não hesita, ele não tem nem coragem de dizer o samaritano, ele diz o que usou de misericórdia. Vejam como é difícil para nós reconhecermos o Senhor. É por isso, a dificuldade nossa. Cristo eu creio, e Cristo em mim. Você admite que é o bom samaritano? Não. É por aí, é só até aqui. Eu faço tudo como aquele rico, mas só falta uma coisa: admitir que Ele é o nosso próximo. E é isso que o Senhor está querendo de nós. E a gente se perde com o conceito humano: não, o próximo é o outro que eu ajudo. Ele quer agora ser reconhecido como próximo. É Ele, tudo vem dEle. Então, irmãos, eu não vou me alongar, eu acho que é importante. Isso. Lembra lá, o Senhor disse: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas, ou seja, converge para mim, não é para ficar nele não. Então é isso que também, por favor, irmão, não estou dizendo que o meu próximo, pessoa que eu quero ajudar, não, é porque tem que convergir nele, e dele vai para os outros. O Senhor não quer as coisas para ele, ele mesmo diz: Pedro, tu me amas, apacenta, ou seja, converge para mim, para de mim chegar ao outro.
Eu agradeço, para também não ficar essa confusão. Não estou querendo dizer que não, no próximo não existe, mas convergido primeiro em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.